A paz do Senhor, minha gente, Deus abençoe a todos vocês. Mais um dia de leitura da palavra de Deus, tá? Que Deus te abençoe. Vamos orar, pedir a bênção de Deus. Pai, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos mais uma vez diante das Sagradas Escrituras. Oramos para que o Senhor nos esclareça e nos abençoe, que possamos nos alimentar através da tua palavra. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Olha só, minha gente, nós vamos aqui para o Mateus capítulo 8. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Aqui, vocês perceberam que ontem nós lemos que ele tinha terminado o Sermão da Montanha. Aqui ele já estava descendo do monte. Observe, tá? E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o de joelhos e clamou: Senhor, se é da tua vontade, podes purificar-me. Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Eu quero ser limpo. E no mesmo instante ele ficou purificado da lepra. Em seguida disse-lhe Jesus: Veja que não digas isto a ninguém, mas segue. Mostra teu corpo ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Aqui um leproso roga para que ele o curasse. Jesus toca no leproso, que era incomum. O leproso, naquela época, a lepra era altamente contagiosa, eles ficavam separados, isolados. Então Jesus aqui já não vê problema nisso, toca. E depois que ele toca, ele diz: olha, se apresenta ao sacerdote para que ele faça o exame. Era a lei de Moisés dizia que a pessoa precisava ser examinada e sendo constatada a cura, ela deveria levar um sacrifício, uma oferta, para que servisse de testemunho. E Jesus falou: vai lá e cumpre a lei, tu está curado. Versículo 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião suplicando: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, e sofrendo horrível tormento. Então Jesus disse-lhes: Eu irei curá-lo. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas diga apenas uma palavra e meu servo será curado. Porque eu também sou homem debaixo de autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Digo a um: vai, e ele vai. E digo a outro: vem, e ele vem. Ordeno ao meu servo: faze isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam: com toda certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Isaque, Abraão e Jacó no reino dos céus. Entretanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e da mesma maneira como crestes, assim te sucederá. E naquela mesma hora o seu servo foi curado. Aqui Mateus está narrando a sequência de milagres. Chega um centurião, que era um chefe de 100 soldados, rogando que Jesus curasse o seu criado, um funcionário, um empregado que ele tinha. E Jesus falou: não, eu vou lá, vou na sua casa. Ele falou: Senhor, na minha casa não, eu não sou digno de que o Senhor entre lá, sob o meu teto. Eu sei o que é ter autoridade. Eu tenho muitos servos. Eu digo: esse vai, ele vai. Eu digo: esse vem, ele vem. Eu digo a outro: faz isso, ele faz. Eu sei que somente uma palavra tua é suficiente. Aí Jesus disse: nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. E aí Jesus faz uma declaração aqui que eu leio e tremo, né? Porque ele diz: olha, virão muitos do Oriente e do Ocidente, assentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino ficarão de fora. Aqui, irmãos, ele está dizendo por quê? Porque aquele centurião não era da linhagem israelita. Entende? Ele era um soldado romano. E eram pessoas que os israelitas julgavam, os judeus julgavam que não tinham salvação. E aí Jesus mostra aqui a sua total liberdade de receber quem ele quer. E eu creio muito nisso, que virão muita gente de todos os lugares,
do Oriente, do Ocidente, de todos os cantos da terra. Gente que você acha que não é e é. E muita gente que você acha que é, não é. Ficarão do lado de fora, é o que Jesus está dizendo aqui. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, enferma e com febre. Então Jesus tocou a mão dela e a febre a deixou. Em seguida levantou-se ela e passou a servi-lo. No início da tarde trouxeram-lhes muitos endemoniados e ele, com apenas uma palavra, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Assim se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pessoalmente levou as nossas doenças. Quando Jesus viu que a multidão o rodeava, ordenou que atravessassem para o outro lado do mar. Então, aproximando-se dele os escribas, disse-lhes: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Um escriba. E Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite ir primeiro sepultar meu pai? Ao que Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem seus próprios mortos. Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. Aqui Jesus dá duas respostas para duas pessoas que pretendem segui-lo. Primeiro era um escriba, era alguém que eram copistas, eles escreviam a Torá, a lei, tá? Eles transliteravam, escreviam. E ele disse: Senhor, eu quero te seguir. Ele falou: você tem certeza? Eu não tenho nem onde dormir, não tenho onde reclinar a cabeça. A minha vida não é confortável. Você realmente quer me seguir? E um outro discípulo disse: Senhor, eu quero te seguir, mas deixa primeiro eu sepultar meu pai. Não é? E Jesus estava dizendo: olha, deixem que os mortos sepultem seus próprios mortos. Jesus não estava aqui sendo, como é que eu vou falar, ignorante ou irresponsável com o pai do moço. Não. O que Jesus estava dizendo aqui é que o reino de Deus, ele tem urgência, ele é para já, ele é para agora. Portanto, se você quiser seguir Jesus, está esperando terminar a faculdade, passar a juventude, terminar o namoro, terminar de fazer qualquer coisa, você não é digno do Senhor. É isso que ele diz. Não, é urgente. Seguir a Jesus é mais importante do que sepultar o próprio pai. É isso que ele disse aqui, tá? Versículo 24. De repente sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o mar. Ele, contudo, dormia. Então seus discípulos vieram despertá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Mas Jesus disse a eles: Por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e houve plena calmaria. Então os homens maravilhados exclamaram: Quem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando ele chegou ao outro lado, a província dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros. Eram tão agressivos que ninguém podia passar por aquele caminho. E de repente gritaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo devido? Não muito longe deles estava pastando uma grande manada de porcos. Então os demônios imploravam a ele: Se nos expulsas, permite-nos entrar naquela manada de porcos. E Jesus lhes disse: Ide. Assim que saíram, entraram nos porcos. De repente toda a manada correu em disparada e atirou-se violentamente, precipício abaixo, em direção ao mar, e nas águas pereceram. Aqueles que cuidavam dos porcos fugiram, foram para a cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera com os endemoniados. Então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e assim que o viram, suplicaram-lhe que se retirasse da sua região. Aqui
Jesus vem de uma sequência de curas. Quando ele viu que a multidão estava se aproximando dele, muita gente ali, ele falou: vamos para o outro lado, para a região de Gadara. E aí quando eles entram no barco, houve a tempestade, Jesus acalma a tempestade, acalma o vento, acalma o mar. E quando ele chegou do outro lado, passando perto do cemitério, Mateus narra aqui dois endemoniados saíram ao encontro de Jesus gritando. E a Bíblia nos fala aqui que eles eram violentos, ninguém passava por aquele lugar, porque eles avançavam nas pessoas. E falou: Jesus, que nós temos contigo? Viesse nos atormentar antes do tempo. E Jesus ordena que eles saiam. Falou: se nós vai pedir que a gente saia, permita-nos entrar nesses porcos. E aí Jesus permite que eles entrem nos porcos. E eles entram. Acho que Jesus permite aquilo, é a minha forma de pensar. Jesus permite para que os discípulos pudessem ver que aquilo era real, que aquilo não era eles pudessem perceber o tamanho da gravidade que era a vida daqueles homens, com uma legião de demônios na vida deles. E os porcos se lançaram nas profundezas do mar e morreram todos afogados. E as pessoas que cuidavam desses porcos correram para a cidade e avisaram. Quando veio os negociantes, os donos dos porcos, chegaram para Jesus e pediram para que Jesus se retirasse, porque Jesus estava causando prejuízo para eles. É impressionante, né? Enquanto tinha 2 endemoniados ali, sendo maltratados, ninguém se preocupava. Mas quando a fonte de lucro, os porcos, foram mortos no mar, aí todo mundo veio, né? Isso às vezes mostra que tem gente que se preocupa mais com porcos do que com gente. Mas que Deus nos ajude e nos dê graça. Esse foi o capítulo 8 e a leitura está ficando boa. Nós continuaremos amanhã no capítulo 9. Deus abençoe. Até a próxima.